assunto é Dáquila Pesquisas, muitas pessoas ainda têm inúmeras dúvidas a respeito dessa associação. Muitas perguntas me são feitas sobre Dáquila da seguinte forma: Ângela, por favor, me explica exatamente o que significa Dáquila Pesquisas. Ou então, por que a sede mundial de Dáquila Pesquisas fica localizada numa cidade do interior do Mato Grosso do Sul? Ratanabá, Etebilu, BDM Digital, o que é que tudo isso significa e o que tem a ver com o propósito de Dáquila Pesquisas? O que é uma atividade de campo? Como faz para chegar lá? Essas são algumas das inúmeras perguntas que me são feitas a respeito de Dáquila e é exatamente elas que eu venho aqui nesse vídeo tentar responder para vocês. O tema do vídeo de hoje é nada mais, nada menos do que Dáquila Pesquisas. Oi você, como você está? Tudo bem? Seja bem-vindo, você está no canal A Caminho de Casa. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Ângela. Se já me conhece, é um prazer imenso receber você aqui de volta. Antes de começar o vídeo de hoje, a mesma coisa de sempre. Eu peço que você, por favor, deixe o like aqui embaixo, se inscreve no meu canal, compartilhe esse vídeo. Na medida que você faz esse movimento em favor do canal A Caminho de Casa, o YouTube entende que o meu conteúdo é relevante e ele vai espalhar esse conteúdo para mais e mais pessoas. Também peço que você me siga no Instagram do A Caminho de Casa e no TikTok do A Caminho de Casa, porque a propagação está sendo realizada no máximo de redes sociais que no momento eu consigo, tá bom? Pessoal, como vocês viram na introdução, o tema do vídeo de hoje é sobre o universo Dáquila Pesquisas. Muitas pessoas ainda têm muitas dúvidas a respeito de Dáquila. Mas, Ângela, o que é Dáquila? Que pesquisas são essas? O que isso tem a ver com o Etebilu e Ratanabá? O que é que se concluiu? O que é uma atividade de campo? Como faz para chegar? É tanta dúvida que eu disse, não, eu vou ter que levar a informação para essa galera, para que todo mundo saia desse vídeo mais inteirado sobre Dáquila Pesquisas. Eu acho que não existe nada mais valioso do que o conhecimento verdadeiro e conhecer Dáquila Pesquisas e entender exatamente o propósito dessa grandiosíssima associação. É uma honra, é um prazer e, sem muitas delongas, é uma grande oportunidade. Então, nesse vídeo, eu venho trazer para vocês 11 dúvidas que eu vou responder no decorrer do vídeo para que vocês saiam daqui mais esclarecidos sobre Dáquila Pesquisas, a associação Dáquila Pesquisas, antigo Projeto Portal. Bora lá? Então bora! Bom, para que a gente entenda o que é Dáquila Pesquisas e qual é o propósito dessa associação, a gente tem que voltar lá atrás, para mais de 20 anos atrás, e entender o porquê do surgimento do antigo Projeto Portal, que era o nome anterior do Dáquila Pesquisas. Pessoal, o Projeto Portal ele surgiu da reunião de pessoas essas que a gente pode entendê-las como pesquisadores ou buscadores do verdadeiro conhecimento. Essas pessoas eram e são pessoas até hoje que não se contentavam e não se contentam com as respostas que são dadas aí para a humanidade a respeito dos grandes temas, dos temas tabus que causam dúvida na população como um todo. Respostas que a ciência convencional, que a religião, que a filosofia não conseguem nos passar, nos transmitir de forma completamente coerente. E essas pessoas não se contentavam apenas com a teoria, com as tradições, com o conhecimento convencional e sentiram a necessidade de ir a campo, de realizar pesquisas, realizar experimentos em busca das respostas para essas grandes perguntas. Esse grupo de pessoas, sempre sob a liderança do nosso presidente Urandir Fernandes de Oliveira, iam realizar experimentos e vão até hoje, como eu estou falando para vocês, para tentar desvendar certos mistérios, para tentar trazer mais esclarecimento e tentar trazer respostas mais coerentes com a realidade que os grandes grupos de conhecimento não conseguem ou não se interessam em passar para a humanidade. Então, entendendo o que é Dáquila Pesquisas, a gente pode tentar entender qual é o propósito de Dáquila. O propósito de Dáquila é deixar um legado para a humanidade, trazer benefícios, trazer tecnologias,
atuar em diversos campos da sociedade, no campo financeiro, no campo inclusive alimentício, no campo voltado às pesquisas a respeito da história da humanidade, do surgimento do homem da Terra, para trazer certo conforto, trazer mais verdade e trazer uma vida mais pautada na realidade para a grande população. Além do propósito de beneficiar a população através da propagação do verdadeiro conhecimento, Dáquila tem um propósito que eu considero ainda mais nobre, que é reunir os dimensionais, reunir esse grupo de pessoas que tem um compromisso aqui na Terra para realizar esse compromisso de forma individual e de forma coletiva. Então, o surgimento do Projeto Portal, além de tentar trazer certos esclarecimentos, tentar responder inúmeras dúvidas que a humanidade como um todo tem, é reunir esse grupo de pessoas para que cada um cumpra o seu compromisso de forma individual e de forma coletiva, sempre visando auxiliar a humanidade. Muito embora Dáquila Pesquisas seja uma associação cuja sede mundial se localiza em Corguinho, uma cidade do interior do Mato Grosso do Sul, hoje Dáquila já conta com milhares de associados e possui bases em inúmeros países. Mas, Ângela, qual é o motivo? Essa é uma pergunta que as pessoas me fazem com muita frequência. Para a sede de Dáquila ser no interior do Mato Grosso do Sul. Eu acho que as pessoas estranham pela questão da locomoção, porque fica a 3 horas de Campo Grande e assim por diante. Pessoal, é o seguinte. Antes de responder a essa pergunta, eu indico que vocês assistam os podcasts e as entrevistas que foram e são realizadas com Hernani, que é um grande amigo do presidente Urandir e que esteve com ele desde o início, desde o começo da trajetória do antigo Projeto Portal e atual Dáquila Pesquisas. O Hernani conta, assim como o Urandir também conta, que essa localização era indicada pelos parceiros há muito tempo, desde a juventude do Urandir. E o Urandir procurou esse lugar por muito tempo até finalmente encontrar. Ele conseguiu identificar através daquele morro maravilhoso que a gente vê quando vai lá, né? Um morro bastante conhecido, que é o Morro do Rangstar. E aquele lugar, pessoal, ele foi preparado por milhões de anos, inclusive através de alguns artefatos que estão lá, que foram colocados pelos parceiros, exatamente para esse momento da história em que nós estamos vivendo, para favorecer os treinamentos, para favorecer o contato com os nossos amigos extradimensionais, com os parceiros das 49 raças e também com os nossos amigos do segundo anel, né, do mundo espiritual. Além disso, além desse preparo estratégico por parte dos parceiros naquela região de Corguinho, onde hoje se localizam Zigurates e Avalon, que juntos formam a sede mundial de Dáquila Pesquisas, aquela localidade também é um vórtice magnético, ou seja, é um lugar geográfico, o único do mundo, que tem uma maior propensão a facilitar os contatos não só com os parceiros das 49 raças, mas com os seres das demais dimensões. Isso tanto é verdade que a anomalia do Atlântico Sul, que ficou muito conhecida dos últimos anos para cá, ela estacionou exatamente em cima de Zigurates. E o grande monumento escalonado, o centro do grande monumento já estava posicionado antes desse deslocamento da anomalia, e essa anomalia, o centro dela acoplou exatamente em cima do centro do grande monumento escalonado. Essa informação já havia sido passada pelo presidente Urandir, que isso ia acontecer, e nós visualizamos ano passado essa anomalia se deslocando e estacionando exatamente nesse local. Tudo isso, pessoal, não é por acaso. Isso é um fenômeno, todos esses fenômenos, todas essas localidades, né? Essa questão do aterramento de alguns artefatos naquela região é proporcional exatamente por conta desses acontecimentos, dessa grande mudança, essa grande transformação que será encabeçada por Dáquila Pesquisas, no que diz respeito ao auxílio da humanidade e também para favorecer os treinamentos dos dimensionais, dos associados que vão lá, e que de fato tem contatos com outras realidades, com parceiros de outras realidades e assim por diante.
Então, aquele local é o único local do mundo que favorece dessa forma, com tamanha intensidade, esses contatos, e que foi estrategicamente pensado para favorecer todo esse treinamento nesse momento do espaço-tempo. Vamos partir para a parte polêmica desse vídeo. Vamos começar a entender as pesquisas de Dáquila Pesquisas, ou pelo menos as pesquisas mais conhecidas dessa associação. Pessoal, eu vou falar para vocês uma experiência pessoal que aconteceu comigo quando eu tive contato, né, a pesquisa, ou pelo menos uma das pesquisas mais famosas de Dáquila. Eu me recordo que quando eu estava no início dessa minha busca, antes de fato me aprofundar nos temas de Dáquila, nas demais questões, porque Dáquila não é a minha única linha de estudo, eu pesquiso através de diversos livros, diversas fontes, e busco a confirmação dessas fontes através de Dáquila, porque eu sei que lá está a veracidade, né? A fonte que pode confirmar as demais, ou seja, a melhor de todas as fontes. Eu me deparei com o documentário da Terra Convexa, que foi meu marido que trouxe para mim. Veja só, veja o que aconteceu. Por isso que eu entendo muitas vezes as pessoas que elas não aceitam muito bem as informações de imediato, às vezes elas rejeitam, às vezes elas não querem saber, elas não conseguem entender, porque isso também aconteceu comigo. Eu me recordo que antes de entender de fato o que era Dáquila, quem é Urandi, o propósito dessa associação e tudo o que está ao entorno, né? Eu tive acesso ao documentário da Terra Convexa e de imediato eu não quis nem ouvir falar. Quando meu marido trouxe para mim a questão da Terra Convexa, que existia um grupo de pesquisadores brasileiros que havia feito um documentário no qual eles haviam utilizado os dados oficiais da ciência tradicional, da NASA e assim por diante. E eles realizaram inúmeros experimentos e não conseguiram encontrar a curvatura ou a tendência de curvatura que comprova a teoria tradicional da Terra-bola. De imediato eu disse, meu Deus do céu, eu não quero nem saber disso. E eu entendo esse fenômeno de rejeição. Isso aconteceu, pessoal, porque nós nos confundimos com as nossas crenças. Eu acho que eu já falei isso num vídeo anterior. Quando a gente vê uma crença nossa tão enraizada como, por exemplo, o formato da Terra sendo atacada, a gente acha que quem estamos sendo atacados somos nós e a gente rejeita de imediato. Quando eu tive acesso a essa informação, eu não quis saber, eu rejeitei, eu não queria nem ouvir o que aqueles pesquisadores tinham para me falar e eu acabei sendo arrogante. Acabei rejeitando e, enfim, desprezando essa informação. Só que com o passar do tempo, com o passar dos estudos, com o passar das pesquisas, eu fui percebendo, eu fui me atentando para o fato que tudo aquilo que Dáquila falava através das suas pesquisas, toda a propagação, tudo que eu vi inclusive no canal do Rafael Hungria, todos os acessos que eu tinha às documentações oficiais de Dáquila, as informações, eram muito coerentes, eram muito concisas e elas me confirmavam de fato tudo aquilo que eu já havia estudando e vinha estudando através de outras fontes. E eu comecei a prestar mais atenção em Dáquila porque eu fui vendo veracidade naquele grupo de pessoas, naquela associação, naquelas pesquisas. Foi quando eu me dei a oportunidade de assistir o documentário da Terra Convexa. E eu vou dizer para vocês o que aconteceu. Eu comecei a passar mal no final do documentário. Eu não cheguei a vomitar, mas eu senti uma vontade absoluta de vomitar, uma vontade absurda. Meu estômago, ele não cabia mais em mim. E eu comecei a ter uma espécie de catarse, porque eu não só entendi o nível da minha arrogância, como eu entendi o tanto que nós, enquanto humanidade, somos manipulados. O quanto o sistema, as instituições e os órgãos mentem para todos nós. Eu me recordo que o Felipe Castelo Branco, nos seus vídeos, ele também fala que... Eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês verem, mas o Felipe também fala que ele passou mal quando ele teve acesso a essa informação. Ele teve uma espécie de síndrome do pânico, ele passou muito tempo sem conseguir dormir, porque veja só, vamos lá. Esse formato tradicional
da nossa terra já está enraizada na mente coletiva há muito tempo. Só que existe uma situação bem específica. Esse formato moderno, oficial, não era o formato que as civilizações antigas entendiam que seria o formato da Terra. Inclusive o primeiro mapa mundi, que é o mapa babilônico, ele demonstrava, vou deixar a foto aqui para vocês verem, que a Terra seria uma espécie de disco singular rodeado por um anel de água. Outros povos e outras civilizações também. Os hebreus, por exemplo, algumas escolas tradicionais chinesas, alguns períodos da Grécia. Esse formato de terra plana, que a gente conversa bastante hoje em dia, né? Que tem os terraplanistas que acreditam que a Terra é plana e assim por diante. Antigamente era um formato que de fato era aceito e ele perpetuou na nossa humanidade enquanto verdade por muito tempo. Quem trouxe esse novo conceito de terra-globo foram pessoas como Aristóteles, Pitágoras, e essa nova visão a respeito do formato da Terra se institucionalizou, se tornou oficial e se tornou aceita pela humanidade e assim dura até hoje, né? Então todo mundo aceitou, a Terra é um globo, tá tudo certo, e ninguém discutiu mais, ou pelo menos ninguém se propôs a fazer nenhum experimento para contestar essa possibilidade ou essa verdade. Até que durante um contato com o nosso amigo Idibel, aconteceu isso aqui. Sobre a Terra, ela é convexa, não é esférica, não é plana. Tem tamanhos convexos nos continentes, principalmente América do Sul. O que você sugere para que nós façamos justamente para provar que ela não é esférica, que ela não é redonda? Teste. Realiza bastante teste. Bill vai passar bastante teste para vocês todos. Ilusão de ótica, das camadas atmosféricas, campos eletromagnéticos, a esfericidade da água, a planície das águas niveladas dos oceanos. E também testes com navios, mastros, cascos, cobertões de afilado. Mas, Bill vai explicar melhor. Bill tem muitas coisas para dizer. Tá, então, setor da borda da Terra ao Sul, assim quais são as outras teorias, os outros testes que nós podemos fazer para poder provar isso aí? Muitos. Temos os testes. Temos o teste da luz. Temos o teste do telescópio. Principalmente apontar para a Lua. A Lua também não é esférica. Apenas uma ilusão de ótica de acordo com as camadas da atmosfera. E também poderá ser feitos testes com os câmeras eletromagnéticos. No avião, no cruzeiro, nos rios. A forma mais perfeita da energia. Estão ligadas às águas, jogando uma pedra, quadrada, retângulo, não importa. Tudo de onde serão circulando. A força da gravidade está totalmente equivocada. São várias forças. E Bill diz que essas forças os cientistas da Terra não conseguem explicar ainda. Ei, Nós vamos fazer os testes com as teorias sugeridas por ele. São ideias absurdas, são testes absurdos, né? Mas vale a pena comprovar. Vamos ver se realmente condiz com a realidade daquilo que ele está falando. O Idibel, ele fala nesse contato sobre a Terra. Ela não é plana e nem em bola, ela é convexa, mais convexa nos continentes e plana nas águas. Só que falar é fácil, né? Falar qualquer um fala. E ele foi além. Ele disse: façam os experimentos. Um adendo que essa informação já era conhecida pelo nosso presidente, Urandir Fernandes de Oliveira. Ele já sabia dessa informação. Só que ele dizia, lá nos tempos vindouros, que se ele contasse tudo, não ficava um. E vocês imaginem que de fato não ficava mesmo. Porque eu, há poucos anos atrás, quando tive acesso a esse documentário, literalmente passei mal. Passei muito mal. Agora vocês imaginam lá atrás, quando a possibilidade da existência de outro formato de terra não era nem discutida. As pessoas não se davam nem ao direito de questionar essas constatações oficiais, né?
E o Urandi, ele já sabia dessa informação. Os demais integrantes de Dáquila, quando tiveram contato com o Idibel falando isso, começaram a passar mal. O Felipe Castelo Branco fala que ele confrontou o Idibel, disse: Bilu, tu tá de brincadeira comigo, né? Isso é uma piada. E o Bilu simplesmente falou: não, façam os experimentos. E assim foi feito. E assim Dáquila ingressou nessa grande experiência de tentar entender na prática o que o Idibel falou naquele contato. E assim foi formulado, depois de muitos anos de experimentos, depois de mais de uma década de experimentos, tentando entender o formato da Terra, foi formulado o experimento e criado o documentário da Terra convexa. Vale atentar, pessoal, para o seguinte fato. Aqueles dados, aquelas estatísticas, aquelas metragens utilizadas no documentário da Terra convexa, que se você ainda não assistiu, eu recomendo que assista, não são tirados da caraminhola de ninguém, não. São os dados oficiais da ciência tradicional, dos grandes institutos de pesquisa tradicionais, que dizem que, se forem utilizados, a curvatura será encontrada, comprovando a teoria da Terra bola, né? Então foram utilizados os mesmos dados da ciência convencional e foram feitos inúmeros experimentos. Assistam o documentário da Terra convexa, ele é uma preciosidade. E o que foi que se constatou? Inconsistências entre os dados e o não encontro dessa curvatura. Eles utilizaram todos os dados, pessoal, que são os dados oficiais, e não encontraram curvatura. Eles fizeram o experimento geodésico, eu tô com o nome dele aqui, exatamente, experimento geodésico, porque foram feitos tantos experimentos que eu até me perdi com relação aos nomes dos experimentos. Experimento geodésico, onde eles encontraram, eles mediram a distância de dois prédios que estavam a longa distância, ou seja, em razão da curvatura, quem estivesse em um prédio não poderia ver o outro prédio, porque obviamente ia descer em razão da lombada, né, em razão da ladeira. E surpreendentemente, os dois prédios foram vistos, fizeram experimentos a laser, experimento da planície das águas, inúmeros experimentos. E pessoal, em todos eles, todos, não teve um, todos esses experimentos, não foi constatada nenhuma espécie de curvatura. O que traz uma grande incógnita, uma grande inconsistência, que nos mostra que, de fato, pessoal, nós não sabemos nem aonde nós vivemos. Porque os dados oficiais, eles foram utilizados. E uma coisa que os nossos parceiros sempre disseram durante os contatos é que, para nós descobrirmos a verdade, a gente consegue através de utensílios que a gente tem em casa, de coisas simples, porque o sistema subestima não só a nossa inteligência, a nossa capacidade cognitiva, mas também o nosso senso de curiosidade, de pesquisa, né? De questionar essa matrix, essas informações que são impostas. As pessoas, elas não têm interesse. Elas aceitam tudo como verdade absoluta. Então, o que isso demonstra é que as civilizações antigas, elas estavam mais voltadas para a verdade do que os entendimentos modernos a respeito de muitos assuntos, inclusive a respeito do formato da Terra. A Terra não é um globo. O Urandi, inclusive, ele propôs pagar à emissora Globo mais de R$1 milhão se eles conseguirem refutar o documentário da Terra convexa. Ele disse que bate na mesa e paga se eles aceitarem. E até hoje isso nunca aconteceu. Então, assim, essa pesquisa de Dáquila foi uma das pesquisas que inicialmente mais me chamou a atenção. Inclusive em razão da minha reação, que apesar de eu ser uma pessoa que eu sempre me considerei ter a mente aberta, eu não reagi muito bem por conta do sistema de crenças. Veja como é forte. Inclusive uma pessoa que não é religiosa, uma pessoa que não tem dogmas tão enraizados, uma pessoa que não foi criada dentro de um seio de tradições tão firmes a ponto de rejeitar informações novas. Mas de imediato eu não aceitei muito bem essa informação.
Eu só vim a aceitar depois que eu assisti ao documentário e depois que eu pesquisei várias fontes que davam a entender de fato que essa estrutura, essa visão sobre a questão do formato da Terra de fato é um equívoco. Então, eu recomendo que vocês assistam, eu recomendo que vocês abram os olhos para as pesquisas de Dáquila, porque por mais inovadoras, ousadas que sejam, trazem a verdade. Em outra situação, em um determinado contato, o nosso amigo Idibel apareceu e falou a seguinte frase: Ratanabá, dos reinos para o mundo. Bateu palma e saiu. E saiu fora. Todo mundo que estava presente no contato ficou assim. O que é que isso quer dizer? Com o passar do tempo, com o passar das semanas, dos meses, o Urandi, que sempre sabe das informações de forma antecipada, né? Ele foi trazendo esclarecimentos para o grupo e foi deixando algumas dicas e algumas pistas até falar abertamente que os parceiros haviam o informado que embaixo da Amazônia se encontra uma cidade subterrânea, uma cidade que está submersa e que é a primeira civilização, a primeira cidade construída pela primeira civilização que chegou nessa região que a gente entende por planeta Terra. Essa civilização se chama os Murios, que foram os fundadores, os criadores de Ratanabá. Com base nessas informações, não só Urandi, como os demais pesquisadores, começaram a realizar incursões na Amazônia para localizar algumas galerias dessa cidade, que os parceiros já haviam indicado que existiam, Ratanabá, ou Eldorado, né? E aí, em muitas dessas incursões, o Urandi encontrou algumas galerias, de fato, e posteriormente foi realizada uma pesquisa com base numa tecnologia chamada LiDAR, que inclusive é uma tecnologia bastante cara, que foi financiada 100% por Dáquila, né? Já é motivo para as pessoas levantarem as orelhas, porque Dáquila não pega R$1 de dinheiro público. E o que o LiDAR constatou, quando eu digo levantar as orelhas, pessoal, é porque essa informação é de interesse não só dos associados e dos integrantes de Dáquila, é do interesse de todo o Brasil, de todo o mundo, né? Só que os arqueólogos, os grandes arqueólogos brasileiros, tiveram acesso a essa informação, principalmente após a realização do LiDAR, e eles não fizeram nada. Mas enfim, continuando. O que o LiDAR constatou, através do resultado desse experimento que foi feito, foi que embaixo de uma região da floresta amazônica foram encontradas estruturas que indicam, de fato, uma estrutura urbana, avenidas, ruas, galerias, artefatos e assim por diante, que indicam, de fato, a existência de uma cidade que está soterrada. O que as pessoas não se questionam é que, eu não sei se vocês sabem o tamanho da floresta amazônica. Eu não vou nem dar a dica para vocês. Vá no Google e pesquise, para vocês terem noção da imensidão que aquilo é. É imenso, é incomensurável, é infinito. Os pesquisadores que estavam lá durante as pesquisas disseram que dá medo passar de avião por cima. Parece um oceano que nunca tem fim. E essas mesmas pessoas que contestam a possibilidade da existência de Ratanabá, que não se interessam, inclusive pessoas ligadas à arqueologia, à geologia, a essas profissões que, no meu ponto de vista, deveria despertar um interesse imediato nesses profissionais, elas não se atentam para o fato de como é que o Urandi e o grupo do Urandi ia saber exatamente a localização das linhas de Apiacás. Essas linhas aí.
Pessoal, é humanamente impossível, diante da vastidão que é a Amazônia, o Urandir descobrir exatamente onde se localizaria as linhas de apiacais que indicam a existência de avenidas, de ruas e de uma estrutura urbana soterrada na Amazônia, se ele não tivesse informações privilegiadas de seres que não fazem parte dessa realidade, que não fazem parte desse mundo. É incrível como essas informações não despertam interesse nas demais pessoas. É incrível como as pessoas, elas não têm curiosidade, inclusive, como eu falei, os arqueólogos, os geólogos, seja lá quem for, não solicitam ao Urandir, por favor, eu quero ir com você entender o que é isso. Entender o que é essa tal de Ratanabá, ir com vocês nas expedições, eles não têm interesse. Inclusive porque a mídia não deixa. A mídia não divulga a verdade. E inclusive não divulga que foi Dáquila Pesquisas que descobriu, através da tecnologia do LiDAR, a existência de Ratanabá. Isso, no meu ponto de vista, é inacreditável. É mais uma prova do quanto o ser humano está cego e condicionado a essa robotização do sistema, a não pensar, a não raciocinar. Pessoal, dentre essas incursões que foram feitas pelos pesquisadores de Dáquila na Amazônia, foram encontrados, como eu falei, inúmeras galerias, inúmeros artefatos, que inclusive indicam a comprovação de mais um fato trazido pelos parceiros, porque durante um contato foi perguntado aos parceiros se a teoria dos antigos astronautas, ou seja, se a existência dos Anunnakis aqui no nosso planeta, no nosso sistema Terra, é uma realidade, ou seria mais uma ficção criada pelo Zacarias Sitchin, né, no livro Crônicas da Terra, para ludibriar a mente coletiva das pessoas. E os parceiros disseram que sim, os Anunnakis chegaram aqui na nossa região, nessa região do sistema Terra, anteriormente aos seres humanos. E são eles que governam, que lideram tudo isso aqui, e que são eles que estão por trás dos grandes governos. Explicaram o que são os Anunnakis, que são uma raça planetária, tecnologicamente muito mais evoluídos do que os seres humanos, que possuem os crânios alongados, que as grandes lideranças mundiais têm acesso a esse conhecimento, a massa não, mas os grandes líderes, os grandes políticos têm acesso a essa informação, mas essa é uma informação que é escondida da população. Durante essas incursões na Amazônia, o Urandir encontrou uma galeria onde estavam presentes centenas de crânios alongados, que não são compatíveis com a estrutura humana e que indicam de fato que esse grupo de raças dos Anunnakis, eles estão aqui, eles convivem conosco e que aquela informação passada pelos parceiros é uma informação absolutamente legítima. Assim como a existência de Ratanabá não foi divulgada da forma devida pelas grandes mídias, né? Porque hoje em dia as pessoas só se importam com o influenciador digital tigrinho e essas informações vazias e músicas absolutamente vazias e informações que não levam ninguém a nada. A existência e a constatação da existência desses crânios também não foi divulgada e os brasileiros especialmente não têm a menor noção de que isso está acontecendo e que isso acontece aqui, no Brasil. Vocês acham, sejam bem sinceros comigo, vocês realmente acham que o interesse dos governos mundiais na Amazônia é para preservação de floresta, pessoal? Vocês acham que quando aqueles atores e atrizes de Hollywood levantam a bandeira "Salvem a Amazônia", eles estão interessados em cuidar da floresta, da fauna e da flora do Brasil? O que é que os povos antigos vinham fazer aqui? Por que o pessoal do Bigodinho, lá da Segunda Guerra, veio na Amazônia? Por que o rei Salomão veio aqui? Inclusive o nome do rio, Solimões,
né? Tem a ver com uma das vindas dele para o Brasil. Vocês acham que realmente é por questões ambientais? Pessoal, acordem. Ratanabá é uma realidade. Ratanabá é a herança de todos os brasileiros. O nosso presidente Urandi já falou e fala que o que tem embaixo da Amazônia, que foi uma floresta que foi plantada de forma proposital para esconder aquela cidade, tira qualquer população da miséria. Todos nós somos milionários, somos ricos, só pelo que tem embaixo do nosso solo brasileiro. Mas eles não querem que nós saibamos. Por que vocês acham que a forma como o Brasil é divulgado para o mundo é essa forma de somente ligada a futebol, a samba, a mulheres, né, esbeltas e tudo mais? Por que vocês acham que existe essa informação na mentalidade do povo brasileiro, que nós somos os coitadinhos? Que nós já somos o cachorro morto, que qualquer país pode chutar. Isso foi proposital. Isso foi causado de forma pensada, para que nós, dentro da nossa consciência coletiva, enquanto um povo, enquanto uma nação, nem suspeitemos dos grandes herdeiros que nós somos, do valor que a nossa terra tem. Orgulho de ser brasileiro? Sim, mas não pela política, não pelos demais fatores, e sim pelo que significa essa terra que nós vivemos. Ratanabá, dos reinos para o mundo. Tudo começou aqui. Desde o início sempre foi aqui. Essa é uma pesquisa que eu tenho até gosto de deixar a informação aqui para vocês, porque sempre foi um tema que eu muito me interessei. A questão da longevidade, do prolongamento de vida, da imortalidade. Vocês percebem que o ser humano ele tem uma tendência à sobrevivência que ultrapassa qualquer limite físico, inclusive. Vocês já perceberam, já viram notícias de pessoas que, quando estão diante da morte ou diante de uma agressão física considerável, elas fazem coisas extraordinárias, sobrenaturais, paranormais? Pois é. Isso não é por acaso. Isso faz parte da essência do ser humano. Nós não nascemos para morrer, nem muito menos para ter o tempo de vida que nós temos. O projeto original do ser humano não era para viver apenas 100 ou 80 anos. Nós fomos criados em essência para não morrermos. E o que é que Dáquila Pesquisas descobre e vem descobrindo a respeito desse assunto? Do prolongamento de vida, da imortalidade. Pessoal, o que foi descoberto até agora é que, durante a trajetória do ser humano aqui, no sistema Terra, houveram, pelos criadores da raça humana, algumas intervenções no DNA humano para reduzir de forma proposital o tempo de vida humana na Terra. E especialmente uma intervenção no cromossomo 2, que tem a ver com a longevidade, e no cromossomo 3, que tem a ver com a imunidade. As hélices desses dois cromossomos foram rompidas e isso ocasionou uma redução abrupta do tempo de vida humana na Terra, inclusive uma maior fragilidade para o desenvolvimento de doenças. Eu acho que vocês sabem que a narrativa bíblica conta que existiram personagens bíblicos que viveram mais de 900 anos. Matusalém é um exemplo, mas ele não foi o único. Isso era um fato, pessoal. As pessoas realmente viviam muitos e muitos e muitos anos. Só que em razão dessas intervenções no DNA humano, inclusive nessa parte do DNA que formam o cromossomo 2 e 3, que a ciência moderna chama de DNA lixo, né? Como se fosse inútil. Mas é exatamente a ligação dessas duas hélices através de um estudo voltado para a engenharia genética reversa que vai nos ativar e reconstruir
os poderes, as habilidades, a longevidade e a saúde inquebrantável que nos é natural e que foi propositalmente tirada da humanidade. Então existe uma pesquisa de Dáquila Pesquisas, muito séria, que está avançando cada dia mais, que inclusive o presidente Urandi me falou no nosso último contato pessoal. Ele disse: Ângela, nós já temos a fórmula para a longevidade, para o prolongamento de vida. Falta apenas montar o nosso laboratório genético de engenharia genética. E eu fiquei assim, ó, ele falando e a baba caindo e eu chorando ao mesmo tempo. Porque é incrível. Essa informação é incrível. E Dáquila está realizando esse estudo aprofundado. Vai começar a montar esse laboratório de engenharia genética para, através do estudo e da aplicação de engenharia genética reversa, conseguir fazer a ligação desses dois cromossomos e nós, enquanto humanidade, voltarmos a termos bastante tempo de vida. Porque, pessoal, isso que a gente vive aqui não dá tempo para nada, não. Só dá tempo da gente acordar, tomar um café, às vezes nem isso, trabalhar, voltar para casa, dormir, acordar e trabalhar e assim por diante. Isso não é vida. A humanidade tendo tempo de vida, a gente vai começar a questionar: quem sou eu? O que é que eu vim fazer aqui? E essas questões realmente vão começar a importar. Porque hoje nós nos importamos apenas com a sobrevivência, apenas com isso. Conceitos, por exemplo, como transmutação, como longevidade, como contato com seres de outras realidades, não faz sentido. As pessoas não conseguem ouvir numa vida tão corrida como a nossa vida. Então, essas pesquisas de Dáquila voltadas ao prolongamento da vida humana, que não vai ser mais 100 anos que a gente vai viver não, viu, pessoal? Vão ser milhares e milhares de anos. Cuidem do corpo físico de vocês, para que vocês estejam vivos quando tudo isso começar a ser aplicado e concretizado, porque vai chegar esse momento, para que vocês não se submetam mais a situações que degradam a vida e a saúde de vocês. Outro estudo relacionado ao prolongamento de vida, trazido por Dáquila, diz respeito à água, nossa água, a água que nós consumimos. Existe um componente na água que se chama deutério, que em razão de algumas situações que ocorreram no sistema Terra, ele, enfim, se tornou um componente da água que causa prejuízo de fato à saúde humana. E Dáquila está realizando os estudos para neutralizar o deutério, para que nós possamos ter mais saúde, mais tempo de vida, mais qualidade de vida, né? Porque o deutério, em associação com a alteração do DNA humano, em associação com a alimentação intoxicada, em associação com o desequilíbrio emocional, que somatiza no nosso corpo, realmente reduz o nosso tempo de vida, e a gente vive 120 anos agradecendo a Deus por tanto tempo. Mas isso é muito pouco. Tirem da cabeça de vocês que uma pessoa de 80 anos é um idoso. 80 anos é um bebê. A gente tem um potencial de viver milhares e milhares. Na verdade, assim, a gente tem um potencial de não morrer através da transmutação. Mas antes de transmutar, antes de chegar na transmutação, a gente tem um potencial de viver muito tempo. Para que a gente possa, de fato, através da aplicação dos conhecimentos, através da busca e da aplicação dos conhecimentos, transmutarmos e voltarmos para as nossas dimensões de origem. Então, Dáquila Pesquisas vem realizando estudos, aprofundamentos e pesquisas voltadas ao prolongamento de vida, à longevidade, à questão transmutativa. E eu espero que você fique cada dia mais antenado e aberto para receber e aplicar as informações, para que a idade de Matusalém seja uma realidade para você. Impossível falar de Dáquila sem falar de Bilu. Mas de Bilu a gente já falou, tem um vídeo aqui, vários vídeos só sobre ele, o nosso amigo Idibel. Mas é impossível falar de Dáquila sem falar do BDM digital. Eu vim aqui esclarecer para vocês o que é o BDM, qual é a importância do BDM e qual é o propósito desse token utilitário, né?
O BDM digital, ele nasceu de forma concomitante com as demais moedas digitais, né? Bitcoin, Ethereum e assim por diante. Ele foi se fortalecendo, só que existem algumas diferenças bem consideráveis. O BDM digital não é como o Bitcoin. O Bitcoin é um ativo especulativo, ele é um token especulativo. O que isso significa? Significa que na medida que o Bitcoin valoriza, e vem valorizando muito de fato com o decorrer dos anos, as pessoas que investem sacam seus Bitcoins para liquidarem, para lucrarem, para botar dinheiro no bolso, né? O BDM digital não é assim. A ideia do BDM digital é ser um token utilitário, ou seja, realizar compra e venda através do BDM digital, como se ele fosse de forma paralela, por exemplo, o real. A gente não compra e vende através do manejo do real, não é isso? O BDM digital ele funciona da seguinte forma. Só que existe uma diferença com relação ao real. O BDM digital ele valoriza, ele só valoriza. Ele nasceu sob a cotação de R$3 e um pouquinho e hoje ele se encontra sob a cotação de R$13 e um pouquinho. E pessoal, quem tem olhos que veja. Nós já temos informações de que no futuro, quem tiver 100 BDMs digitais, que hoje dá o quê? Uma quantidade até significativa, mas não tanto assim. Na verdade não é 100. Salvo engano, quem tiver 10 BDMs digitais, não é 100, me perdoem, essa informação está errada, 10 BDMs digitais, no futuro será milionário. Os parceiros já nos disseram que no futuro o Bitcoin vai ficar no pé do BDM digital, no chinelo. E isso é óbvio. O que está por trás do BDM digital não faz parte desse mundo. E são os seres que possuem as melhores intenções para o nosso sistema Terra. O propósito do BDM digital é trazer igualdade e nivelamento social. Essa é uma prioridade. Porque os parceiros já nos disseram, já falaram em inúmeros contatos. Todas essas informações trazidas por Dáquila, tudo isso é muito bonito. É exatamente, a realidade é essa. O mundo não deveria ser como é. Mas a maioria das pessoas não consegue nem ouvir o que vocês falam, porque tem muita gente que está com a barriguinha vazia. Eles já falaram, vocês serão trilhardários. Porque esse sistema é o sistema das Amazonas, é um sistema que veio para trazer prosperidade. Mas jamais deixem uma pessoa passar fome, uma pessoa ficar com a barriga vazia. Então o BDM digital, ele é um token, ele é um ativo, que ele faz parte de um sistema, como eu falei, o sistema das Amazonas, que foi um sistema que foi implementado aqui há muito tempo atrás, que trouxe de fato muita prosperidade, trouxe muita igualdade para as pessoas, mas que foi derrubado posteriormente pelo GO, pelos romanos, e foi implementado esse sistema aí que a gente consegue ver. O sistema de escassez, de juros abusivos, de endividamento e assim por diante. Então, o BDM digital é um dos braços de Dáquila Pesquisas. Como eu falei, o propósito de Dáquila sempre será auxiliar a humanidade, inclusive na questão financeira. Eu falo isso porque desde que eu entendi o que é o BDM digital e que eu invisto no BDM digital, mesmo que seja às vezes aos poucos, a prosperidade ela se instala de fato, as coisas não faltam, tudo se resolve. Existe uma questão quântica envolvida no BDM digital, por mais louco que isso pareça, pessoal. O universo é energia, o universo é quântico. E o BDM digital não foge disso. Então o BDM é um dos sistemas, um dos braços de Dáquila, certo? Ele possui lastro, o que é um grande diferenciador dos demais criptoativos. Por quê? Porque hoje, por mais que o Bitcoin valorize, que ele de fato valoriza, se ele chegar a zero, você processa quem? Quem é o criador do Bitcoin? O Bitcoin ele é um token especulativo, que ele não tem lastro. Ele não tem lastro em nada, ele tem lastro na especulação das pessoas, as pessoas achando que ele vai aumentar, que ele vai crescer, que ele vai pipocar, e assim acontece, as pessoas vão colocando dinheiro, ele vai subindo, subindo, subindo.
Mas se amanhã um desses governos que possuem certos controles aí, como por exemplo, o governo americano já vem demonstrando um grande interesse no Bitcoin, der uma tesourada nisso aí, as pessoas que colocam tudo em Bitcoin vão recorrer a quem? Vão trocar o Bitcoin pelo quê? Se o Bitcoin não tem lastro e nem tem um CNPJ por trás. É exatamente isso que o BDM Digital tem. Se amanhã, dentro da sua carteira do BDM Digital, houver algum problema, você tem a quem recorrer judicialmente para reaver os seus BDMs, o seu dinheiro. O BDM tem lastro em todas as empresas do ecossistema Dakhla e em todas as pessoas que fazem parte da associação. O BDM é um token sério, é seguro, você sempre tem acesso aos diretores, às pessoas responsáveis pelas transações, e é algo que veio para trazer segurança, para trazer prosperidade e liberdade para todos nós. Se você não tem BDM digital ainda, eu vou fazer um vídeo aqui só sobre o BDM para que vocês entendam ainda melhor o que esse token significa. Comece a pensar em ter. É para ontem. BDM digital é o futuro. E ele não foi feito para favorecer eu e você individualmente, não. Como a maioria das outras questões financeiras e econômicas que a gente entende por aí afora. A bolsa de valores e assim por diante. Quando para um ganhar, o outro tem que perder. O BDM ele foi feito para trazer prosperidade para todos nós, para a humanidade como um todo. Faça parte dessa corrente, venha para o BDM digital e tenha prosperidade nas suas mãos. Esse tópico é bastante legal, eu gosto demais de falar sobre isso, até porque eu sei que tem muitas pessoas que têm muitas dúvidas a respeito da atividade de campo, de como chegar na sede mundial de Dakhla Pesquisas. Eu já respondi algumas dúvidas individualmente, mas eu pretendo ser mais clara para vocês e responder as dúvidas genéricas que as pessoas me trazem a respeito desse tema. O que é uma atividade de campo? Bom, uma atividade de campo é uma reunião mensal que é realizada em Dakhla Pesquisas. Se é mensal, é porque acontece todos os meses, onde pessoas, associados e não associados, vão lá para realizar treinamentos, para ter interações, contato com outras pessoas, assistir palestras, receber novas informações a respeito do ecossistema, presenciar o MDPL, inclusive ganhar BDMs. Vocês sabiam que em toda a C se distribui BDMs, uma quantidade considerável inclusive? Pois é. Então, a atividade de campo é essa reunião que acontece em Corguinho, na sede mundial de Dakhla, né, em Ziggurat, em Avalon, onde nós vamos para lá para treinarmos, para nos ajustarmos à nossa frequência original e para voltarmos para a vida aqui fora mais preparados, mais fortes, mais alinhados com o nosso verdadeiro propósito. Como é que eu chego, Ângela, em Avalon e em Ziggurat? Bom, antes de pensar em chegar, você tem que pensar em se inscrever para uma atividade de campo, se você quiser ir durante uma atividade de campo, certo? Eu vou deixar o número aqui embaixo da pessoa que é responsável pelas inscrições e é ela que vai passar para você os valores, a respeito das acomodações, a respeito do calendário de atividades de campo, porque tem todos os meses, mas você tem que saber o dia que começa e o dia que termina e assim por diante. Você pode ir durante atividades de campo e pode ir também fora de atividades de campo. A diferença é que, se você for fora de atividades de campo, você não vai ter acesso aos treinamentos, às interações, aos contatos com as demais pessoas e assim por diante. Porque tudo isso acontece de forma mais frequente e direcionada durante as atividades de campo, certo? Então eu vou deixar o número aqui embaixo do Recanto de Avalon para você se aprofundar, para você entender, tirar suas dúvidas com o pessoal da recepção, para que você se prepare, na medida do possível, para ir para uma AC, atividade de campo, assim que estiver em conformidade com o seu planejamento. Chegando em Campo Grande, que é 3 horas de Corguinho, né? Campo Grande é a capital do Mato Grosso do Sul. Você vai ter que locar um carro, ou um Uber, ou um táxi, ou seja lá como for, para chegar até Corguinho. De Campo Grande para Corguinho são 3 horas e pouquinho, certo? Assim que você chegar em Corguinho, você vai na recepção,
para você entender exatamente como é que funciona lá. Você vai receber uma pulseirinha. Se você for iniciante, se você for novato, você vai receber uma pulseirinha com o nome Caduceu, porque é o primeiro grupo que você vai participar e depois você vai realizar umas atividades para saber qual grupo você vai de acordo com a sua frequência, certo? Uma recomendação que eu dou, pessoal, que serviu para mim. Na verdade, eu tenho várias recomendações. Vamos para o mais importante. Se você for de carro e o carro ficar disponível para você, por exemplo, Ângela, eu vou locar um carro, ótimo. Aí você, dentro do meu entendimento, pode ficar alojado tanto em Zigurates, que é a cidade das casinhas dos telhados abobadados, né, que é linda, maravilhosa, ou em Avalon. Por quê? Porque de Zigurates para Avalon não é distante de carro, mas é distante a pé. Sem contar que não é estrada asfaltada, é estrada de chão batido, assim por diante. É cansativo, é ladeirado. E veja, nas atividades de campo, predominantemente todas as atividades, os treinamentos, as palestras, são na parte da noite, após as 11h30 da noite, certo? Então veja, se você ficar em Zigurates sem carro disponível para você, você vai encontrar dificuldade de estar se locomovendo para Avalon à noite, porque é escuro, tem animais, são várias situações que podem acontecer. A não ser que você queira, mas aí é com você e a sorte, né? Eu não acho viável. Eu só acho viável ficar hospedado em Zigurates se você for de carro, sem carro em Avalon, certo? Nas duas cidades existem bastante casas para alugar, tanto em Zigurates como em Avalon. Existe o cascalhão, que são apartamentos, existem as casinhas que as pessoas disponibilizam para aluguel. Tudo isso vocês têm que saber entrando em contato com o pessoal da recepção. Inclusive a respeito de valores para as inscrições, porque tem os valores para participar dos treinamentos, tem os valores com relação à hospedagem, pessoal, tem tudo isso. Existe manutenção de pessoas, manutenção do lugar, tudo nessa vida a gente tem que pagar. E em Avalon não é diferente, em Zigurates não é diferente, certo? A grande diferença é que muitas vezes a gente vai e tudo que a gente paga volta pra gente em BDM, ou seja, a gente não gasta praticamente nada. Isso você não encontra em nenhum outro lugar do mundo. Então, se você for de carro, Zigurates. Se não for, eu indico que você fique em Avalon, porque as atividades, no geral, são realizadas em Avalon. O MDPL, as palestras, a questão nos auditórios, os treinamentos nos pontos de contato, os demais treinamentos individuais durante um dia, tudo é em Avalon. O restaurante da 067 fica em Avalon, o Mercadores fica em Avalon, tudo é em Avalon, tá? Então, se você for sem carro, Avalon, dentro do meu entendimento. Outra coisa que eu acho de extrema importância, se você for de carro, leve combustível. Porque muitas vezes eu, em companhia do meu amigo Edu, que é uma pessoa que é responsável lá pela questão dos transportes, de uma parte dos transportes, eu vi ele aperreado com as pessoas porque estava faltando gasolina. Porque, pessoal, deve-se considerar que a cidade mais próxima fica distante, é mais próxima, mas ainda é distante. Então, às vezes, nesse deslocamento Zigurates Avalon, falta gasolina e as pessoas ficam preocupadas, né? Se você for de carro, leve seu combustível, uns galõezinhos, garrafa PET, não sei. Mas preste atenção a isso. Dentro de Avalon existe o Mercadores, que é o novo supermercado, né, o novo mercado. Existe o restaurante da 067, existem lanchonetes, existe cafeteria também, do Café com Você. Existe açaí, existe tudo, não falta nada, absolutamente nada. A alimentação lá tem para todo gosto. As pessoas são livres para comerem o que quiserem. Inclusive, isso é uma coisa que as pessoas falam muito, porque no restaurante também. No restaurante e no Mercadores vende refrigerante, vende macarrão, vende o que as pessoas quiserem comer. Pessoal, ninguém tá lá para limitar a sua liberdade. Você é livre para fazer o que você quiser, inclusive comer o que você quiser, mesmo sabendo que faz bem ou que faz mal, não importa. Então vocês lá têm acesso a tudo, à internet, à alimentação. Mas a ideia é ir para lá para treinar. A ideia das atividades de campo é treinamento. Não pensem que é hotel luxuoso, que é coisa de glamour, que pipipi, popopó. Não é, não é. Não é nada de demérito, mas também não é chique, tá? É selva, é tênis, bota, porque lá tem bastante poeira para realizar treinamento, para subir morro,
para ativar as frequências, para melhorar você como ser humano e ativar os seus poderes dimensionais de fato. E você voltar para cá, para a vida na 3D, mais alinhado do que você do que quando você foi. Outra coisa que eu acho muito importante, que é uma coisa que não aconteceu comigo porque eu sou uma pessoa muito solta e extrovertida, eu faço amizade com todo mundo. Eu saí da atividade de campo com inúmeros amigos, abracei um monte de gente, chorei o dia todinho com um monte de gente, porque é maravilhoso, é incrível, não existe outro lugar no mundo melhor, na minha opinião. Mas se você for uma pessoa mais introvertida, se você for uma pessoa mais séria, que não é tão comunicativa, vá repensando para você se abrir mais, para você falar mais com as pessoas. Por quê? Porque durante uma atividade de campo, ninguém chega para você trazendo na bandeja aquilo que você deve fazer. Tem que partir de você, ir atrás das pessoas, tirar as dúvidas. E agora é para fazer o quê? Onde é a palestra? Onde é o restaurante? O que é o caduceu? Onde é que é o ponto do caduceu? O ponto da sublimação, modulação? Onde é? Fazer amizades. Porque, pessoal, as pessoas estão lá para treinar. Obviamente que todo mundo, se você pedir ajuda, vai lhe ajudar. Se pedir orientação, vai lhe orientar. Mas as pessoas estão lá focadas nos seus próprios treinamentos, entendeu? Então, dificilmente você vai encontrar uma pessoa que vai lhe colocar no colo e lhe mostrar tudo. No meu caso, quando eu cheguei lá, eu fui lá como convidada, eu cheguei lá totalmente desnorteada, eu não sabia de nada. Tanto é que no primeiro dia eu fiquei meio assim, afastada, achando estranho. Mas do segundo dia em diante, eu já comecei a fazer amizade com as pessoas, fui fazer atividade com as pessoas, eu saí de lá, eu não queria mais ir embora. Eu entrei na minha casa não reconhecendo mais a minha casa e achando que meu lugar não é mais na minha casa, é lá. Mas isso faz parte de mim, eu sou uma pessoa que eu sou comunicativa, eu converso com as pessoas, mas se eu não fosse assim, seria um pouco mais difícil. Então vá atrás das pessoas, tire suas, não tenha vergonha, bota a cara mesmo, vá, pergunte, questione onde é, como faz, que horas são, porque veja, lá, as atividades geralmente acontecem após as noturnas, né? Após as 11h30 da noite, que é quando os parceiros passam as orientações do que vai acontecer, com base no coletivo, com base na frequência coletiva, eles vão conduzindo as atividades, eles passam para os orientadores e a gente fica sabendo através de um grupo do Telegram, que é o grupo das atividades de campo, ou dos raidinhos, que as pessoas ficam se comunicando através de rádio, aquele rádio de onda mesmo, de frequência sonora. Pronto. E assim você vai procurando entender o que é que vai acontecer nas atividades noturnas, certo? Mas não deixe de ir. É extremamente simples, é maravilhoso. Você vai entender durante as atividades de campo que nada do que você pensa que é realidade aqui fora é de fato realidade, que a realidade é outra. É muito mais maravilhosa, é muito mais magnífica. E eu tenho certeza que você vai se sentir em família, que você vai se sentir em casa e que você, assim como eu, vai sempre querer voltar. Vá para a atividade de campo, vá realizar seus treinamentos assim que possível. E se agora você diz, Ângela, mas agora eu não posso, as condições financeiras não me permitem, tá difícil, eu entendo, certo? Mas você tem duas maneiras de pensar. A primeira maneira é essa: se colocando como vítima da situação, como se não tivesse poder nenhum sobre a sua vida. E a segunda maneira é entendendo que você é um ser dimensional, que você cria a sua realidade com base no seu pensamento e no seu sentimento, e que a qualquer momento que você decidir e insistir nessa decisão, você vai conseguir não só ir até a atividade de campo, seja lá o que for, mas fazer o que você quiser, certo? Então bora para a atividade de campo. Eu tô chegando em novembro para a próxima, muito feliz e morrendo de saudade, porque é o melhor lugar do mundo. Como eu já expliquei nos tópicos anteriores, Dáquila, mais do que uma associação de pessoas, hoje é um conglomerado de empresas, sempre voltados a trazer serviços, produtos, benefícios e sempre estudando e propiciando um maior conforto e uma maior qualidade de vida para a humanidade como um todo. Mas as pessoas me perguntam muito, Ângela, como é que eu me associo? Eu vou deixar aqui embaixo o contato da pessoa que vai ser responsável pela intermediação da sua associação. Você vai receber um e-mail lhe dando as instruções, você vai fazer um pagamento mensal, porque é uma associação. Nós estamos na 3D, o dinheiro é importante para transacionar
para dar acesso, para comprar produtos, para ter acesso a serviços e assim por diante. E com Dáquila não seria diferente. A mensalidade hoje da associação é R$70 e pouquinho, não é um valor enfim, que é tão significativo, mas é um valor que, na medida que você se tornar um associado, você vai ter mais acesso a determinadas coisas, às apostilas, à própria biblioteca, alguns grupos que têm informações mais restritas, né? E você inclusive você vai ter descontos nas atividades de campo, porque os preços para associados são uns e os preços para não associados são outros, certo? Os associados sempre têm mais privilégios, porque é uma frequência, pessoal. Na medida que você se coloca na frequência de associado, significa que você está mais pronto para lidar com todo aquele universo, para ter acesso aos contatos com os parceiros, para entender o que é que eles falam, como eles conduzem Dáquila Pesquisas, quais são as novidades a respeito da associação e assim por diante. Toda associação traz benefícios e com Dáquila Pesquisas não seria diferente. Então eu vou deixar aqui embaixo para vocês o número da pessoa responsável pela associação, pela inscrição dos novos associados. E se você quiser, se for do seu interesse, se associe, que você com certeza terá vantagens. Último, mas não menos importante tópico desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu quero que vocês comecem a pensar, a conjecturar. O que é que vocês acham que de fato significa Dáquila Pesquisas? Eu vou falar para vocês a minha opinião pessoal a respeito disso, que eu cheguei a esse entendimento há alguns anos atrás. Quando eu entendi o trabalho de Dáquila, principalmente depois que eu fui lá, e eu vi que tudo que eles falam é absolutamente verdadeiro, por mais estranho, inusitado, ousado, diferente que seja. Eu entendi que Dáquila Pesquisas é uma repetição da história. Pois é. Dáquila Pesquisas é a história se repetindo de outra forma, nesse momento do nosso espaço-tempo, nesse momento da história da humanidade. Na nossa história já houveram inúmeras intervenções de seres, de inteligências muito mais evoluídas do que a humanidade e que vieram aqui para nos ajudar, para nos amparar e para nos orientar. Há 2000 anos atrás isso aconteceu, há milhares de anos atrás aconteceu de outra forma, vem acontecendo vez ou outra, e nesse momento essa intervenção se dá através de Dáquila Pesquisas. Dáquila Pesquisas, na minha opinião, dentro do meu entendimento, é exatamente aquilo que falaram pra gente que no futuro ia acontecer. Só que é tão próximo, especialmente dos brasileiros, é tão próximo da nossa casa, que muitas pessoas nem conseguem enxergar, porque ainda existe no inconsciente coletivo aquela informação de que santo de casa não faz milagre. Mas o que existe por trás de Dáquila é muito grande. O que existe por trás de Dáquila é magnífico. E é exatamente por isso que eu decidi colocar a cara aqui no canal A Caminho de Casa e falar para vocês. E contar para vocês as minhas experiências e passar para vocês a informação. Teve uma vez que eu ouvi no meu ouvido: para quem que você quer trabalhar? E eu sabia para quem eu queria. Só existia um ser que eu queria trabalhar diretamente para ele. E nesse momento eu entendi que eu tinha que fazer o que eu estou fazendo agora, se era isso que eu queria que se realizasse na minha vida. Dáquila Pesquisas é uma grande oportunidade para aqueles que querem a verdade, que querem o conhecimento, né, o conhecimento, e aqueles que levam a sério aquela história de que quem busca a verdade é liberto pela verdade. Teve alguém que disse isso lá atrás, né?
Alguns milhares de anos depois, teve outro cara que falou: busquem conhecimentos. Será que são frases diferentes? Ou será que são a mesma frequência, dizendo a mesma coisa? Vem para Dáquila.